E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens... Sabe, essa é a parte da história que nem sempre a gente leva em consideração. Os gigantes não cairão do nada, as muralhas não cairão do nada, as tempestades não cessarão do nada, os ataques não cessarão do nada. Pastor, o que eu preciso fazer então? Simples, permanecer no lugar que Deus colocou você. Deus te deu uma família, então não importa o que se levante contra, irmão, continue no lugar que Deus colocou você. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um business, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Permaneça no lugar que Deus colocou você, porque as coisas não cessam do nada, mas quanto você permanecer, há esperança. Agora, se você recuar, a palavra diz, olha, nós não somos como aqueles que voltam atrás. Nós colocamos a mão no arado e certamente permaneceremos de pé, porque Deus é por nós e vai se cumprir o que Ele prometeu. Agora a gente precisa crer e confiar e descansar e permanecer. Eu não sei se faz sentido para alguém aqui, ou se faz sentido para alguém aqui, mas eu sei que em algum momento da tua história essa mensagem pode fazer todo sentido. Talvez do teu lado está sentado alguém que está vivendo o maior romper da sua história, mas pode ser que do lado tem alguém que está vivendo um momento de indecisões, de definições. Antes da gente começar o culto, um voluntário chegou para mim e falou, pastor, eu vi que você postou uma conversa sua com o Kezinho do WhatsApp, e ela falou que hoje seria uma noite de cura. Cara, isso é muito poderoso, isso é igreja, irmão. A gente expressa no virtual, mas não existe igreja local sem gente, comunidade, não existe, isso é uma ilusão. E ele falou, pastor, eu recebi aquilo porque eu preciso de cura hoje. Aí eu subo para pregar e aí a minha mente fala, tá tudo dando errado, tá tudo sendo desafiador, mas o meu espírito fala, existe alguém que precisa de cura, derrama uma palavra de vida essa noite, derrama aquilo que eu derramei sobre você, renovo ao cansado, direção ao perdido, cura ao enfermo, liberdade ao cativo, anunciar a boa nova do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, a gente precisa entender que não dá para viver milagres se a gente não dá passos de fé. Milagres são reativos, irmão. A mulher do fluxo de sangue precisou romper no meio da multidão e se expor à morte para ser curada. Aquele cego que gritou, ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos tentaram calar a voz dele, ele gritava ainda mais alto. Aquele homem paralítico que foi colocado por cima de um telhado, abriram espaço e colocaram ele na frente de Jesus, como se estivessem dizendo, não tem como você fingir que esse cara não está aqui. Ele precisou viver, ele viveu milagres, mas ele precisou dar passos de fé. Homens que iam atrás de Jesus, multidões que enfrentavam o sol, enfrentavam a fome, enfrentavam desafios. Jesus está do outro lado do rio, as pessoas atravessavam. Jesus agora está indo para tal cidade, as multidões seguiam. Por quê? Porque para viver milagres, você precisa dar passos de fé. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé ativa libera o sobrenatural. Você dá um passo, o céu se move. Você dá um passo, o céu se move. Pastor, e se eu ficar onde eu estou? Irmão, tem uma historinha, eu já contei ela aqui. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? A historinha do muro. O cara está no muro, vocês estão recebendo? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. O cara está em cima do muro e ele começa a ficar intrigado porque do lado do céu está Jesus e os anjos falando, ei, vem para cá, cara, vem para cá, sai daí, vem para cá. E do outro lado ele olha, está Satanás e os seus demônios lá completamente apáticos. E depois de um tempo ele começa a ficar incomodado, ele vira para Satanás e fala, ei, do lado do céu eles estão aqui fazendo de tudo para que eu possa ir para lá, e por que vocês não estão preocupados? Ele falou assim, porque eu sou o dono do muro, você já está onde eu desejava que você estivesse. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Não há neutralidade no reino. Omissão também é uma posição. Então viver apático em relação às suas promessas é como viver sem promessa alguma.
Viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum. Viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada. Essa é a noite, irmão, da gente chegar para Deus e falar: Deus, me desculpa se eu olhei para os gigantes mais do que eu olhei para você. Me desculpa se eu olhei para os problemas mais do que eu olhei para a promessa. Hoje é a noite da gente ressignificar algumas coisas. Da gente não só falar da boca para fora, mas a gente crer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, quantas coisas a gente enfrentou essa semana? Essa semana foi loucura. Teve uma hora, eu não sei se você já viveu isso, que as notícias ruins nem te incomodam, você já começa a achar graça. Aí a pessoa fala assim: você está rindo? Sei lá, deve ser de nervoso, irmão, porque eu nem perguntei mais, só não tem mais nada que pudesse acontecer, porque acontecia. Aí teve o lance do bombeiro, aí, não, aqui a gente vai resolver, agora tem negócio do permit, a gente vai resolver, agora tem negócio não sei o que, vai resolver. Aí chega hoje, eu estou numa reunião com pastores de 20 países diferentes, eu comentei com vocês há um tempo atrás que teria essa reunião, aí daqui a pouco chega a notícia: olha, cortaram a luz da igreja. Eu falei: sangue de Jesus. Aí liga para a empresa de luz: a luz está paga. Aí, mano, o eletricista foi aí? Foi. E aí, conseguiu resolver? Não, ele foi embora porque estava sem luz. Eu falei: irmão, o eletricista ir embora porque está sem luz é igual o cozinheiro ir embora porque não tinha almoço. Você está aqui para isso, irmão. Alô? Ajuda a gente. O único cara que podia resolver. Aí você fala: mano, não tem mais nada que pode acontecer. Pode. Começa a atacar minha sinusite, eu estou com essa voz aqui de pato rouco. Eu falei: vai acontecer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dias que são desafiadores, mas qual é a nossa certeza? A nossa história não é uma foto, a nossa história é um filme. Essa igreja não se resume a uma noite, o teu casamento não se resume a uma briga, os teus filhos não se resumem a um tropeço, a tua empresa não se resume a um momento difícil, a tua promessa não se resume a um pecado. Entenda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para algo que é temporário e fala: isso aqui determinou a minha história. E Deus está falando: não. Existem palavras de vida eterna que determinaram a tua história. Palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Você dá um passo e os céus se movem. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse, pastor? É simples, é o mesmo poder e espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você. Então, dentro da tua casa, você pode declarar isso comigo: diga: na minha casa, diga, está disponível poder de ressurreição. Diga: não existe nada que aos meus olhos pareça morto e Jesus não possa ressuscitar. Irmão, entende isso em nome de Jesus. Isso é libertador. Entenda isso. Parece um pouco forte, mas a gente precisa entender essa realidade. O inferno odeia você, o inferno odeia sua família, o inferno odeia suas promessas. Então o que ele sempre vai tentar fazer? Parar você, destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas. Tudo aquilo que ele se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia. Cara, isso é muito forte. Pega esse nome de Jesus, irmão. Tudo aquilo que o inferno se empenha está diretamente ligado ao que ele odeia. Agora, sabe qual é a boa notícia? Tudo aquilo que os céus se empenham está diretamente ligado àquilo que Deus ama. Deus ama você. É por isso que nada foi capaz de separar você dele. Deus ama seus filhos. É por isso que nada foi capaz de separar seus filhos dele. Deus ama a tua família. É por isso que nada. Romanos 8, a gente declara isso tantas vezes. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. Sabe as promessas que você carrega, a família que você tem, quem você é. Eu tenho uma palavra para você e o instrumental pode vir no que eu estou finalizando. Não tenha medo. Não fala isso não, que eu vou direto, hein? A gente tem que ensaiar, inclusive. Quando eu falar isso, você tem que fazer: vocês são muito espontâneos, gente. Eu estou quase terminando, gente. Não tenha medo. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Don't give up. Estou no meio da reunião lá, recebendo as notícias. Cara, teve o lance da luz, teve isso, teve aquilo. Aí, do nada, alguém me manda mensagem. O louvor me ajudou. Do nada, alguém manda mensagem:
É muito bom, gente, é muito bom você caminhar ao lado de pessoas apaixonadas por Jesus também. Você é novo na fé, entenda isso. O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui, amém? Começando por mim. Mas é muito bom caminhar com quem é apaixonado por Jesus, porque no momento que você mais precisa, vai liberar uma palavra de vida sobre você. Aí eu estou lá no meio desse turbilhão, aí chega um jovem e manda aqui: pastor, eu estava orando aqui e senti de compartilhar com você. Salmo 91, um dos mais lidos, e talvez 90% de todas as Bíblias abertas dentro de estantes de casa que nunca foram lidas estão abertas nesse salmo aqui. Você lembrou da casa da avó ou de alguma casa? Ok. Salmos 91, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: a pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 possam morrer ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, porque você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, porque Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. E quando eles me chamarem, eu responderei, e eu estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei que vocês sejam respeitados, e como recompensa eu lhes darei vida longa, e eu mostrarei que eu sou o seu Salvador. Você pode aplaudir no seu lugar, você pode glorificar Ele o mais forte. Você pode aplaudir no seu lugar, aplauda o mais forte que você puder. Eu quero fazer algo simbólico nessa noite, isso, aplauda Ele. Existem concertos que aplaudem por minutos sem parar as suas bandas favoritas. Ei, existem estádios que aplaudem por minutos sem parar os seus times favoritos, mas existe um nome que é sobre todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará: só o Senhor é Deus. Aplauda Ele, só o Senhor é Deus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Tem alguém que está feliz aí? Tem alguém que está com expectativa daquilo que Deus preparou para essa noite? Sabe, eu carrego algo que eu quero liberar com você nessa noite. Você está comigo? Amém? E eu quero te convidar a fazer algo que vai ser profético para aquilo que a gente vai viver essa noite. Eu quero ministrar sobre romper. Quantos querem romper aqui? Quantos creem que os melhores dias da sua vida já foram desenhados por Deus? Então eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Entenda isso. É muito mais do que repetir algo. É declarar para que o inferno estremeça com a tua declaração. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu quero que você dê o teu melhor. Eu quero que você fale o mais alto que você puder. Eu quero que você coloque esse leão para fora. E quando eu disser 3, você grite o mais alto que você puder: eu sou livre. Você está comigo? Amém? Você está preparado? Vamos lá, Gwen, vamos marcar essa noite. Então, em nome de Jesus, dê o seu melhor. 1, 2, 3, declare: eu sou livre. Jesus, você é livre. Você é livre para viver as promessas de Deus.
Você é livre para correr para os braços do teu Pai. Não há impedimento, não há acusação, não há nada capaz de nos separar do amor de Deus. A morte não conseguiu fazer isso. Os anjos, os demônios, o principado, nenhuma coisa criada no céu, na terra ou debaixo da terra, nem altura nem profundidade. Ei, a palavra diz que nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. E você sabe onde está esse amor? Você pode declarar comigo? Ele está em Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Nós cremos nisso. E eu quero liberar algo sobre você, em nome de Jesus. Eu vim nessa noite e eu tenho uma mensagem para essa noite. Mas eu tenho um grito para a minha geração também. E esse grito é: seja mais intenso na construção do teu destino do que todo o inferno é para tentar paralisá-lo. A palavra de Deus diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Agindo Deus em teu favor, quem impedirá o seu agir? Ei, a palavra o tempo inteiro está empoderando a criação, dizendo: não importa se alguns caem do teu lado, se 10 mil caem à tua direita, mas você não será atingido. Vai ter momentos na nossa vida em que a gente vai falar: pastor, gigantes que me aterrorizavam no passado não me amedrontam mais. Será que eles diminuíram de tamanho? Eu vim para te dizer: não, os teus gigantes não estão menores. É você que está revestido de poder que há no nome de Jesus. Por 7 caminhos eles fugirão. E eu quero liberar isso sobre você. Deus falou algo comigo para falar sobre romper. E a gente está aqui recebendo o Lou Engle, que é alguém que tem uma carga profética para a nossa geração. Eu falei: Deus, eu quero falar sobre avivamento, eu quero falar sobre aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa geração. Mas Deus falou comigo: ei filho, antes de todo avivamento precisa vir um romper. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Você sabe por quê? Porque primeiro a gente ouve os céus, depois a gente abala toda a terra. Você está comigo? Amém? Eu quero te convidar em nome de Jesus no teu lugar, a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e começar a declarar aquilo que Deus tem preparado para você e para a tua casa em 2019. Começa a gerar com fé, junto comigo. Começa a declarar: Pai, eu declaro em nome de Jesus, os próximos meses da minha vida serão de romper e não de paralisia. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nada nem ninguém que se levante contra a tua vontade tem poder e autoridade sobre a minha casa. Começa a declarar, se você é pai, começa a declarar sobre os seus filhos. Se você tem um ministério, um chamado, começa a declarar, começa a trazer à existência aquilo que não existe. Isso, vamos lá, Goinha. Você não precisa do ritmo de uma canção, já está dentro de você. Coloca para fora essa vida de Deus. Isso, continue gerando. Você que fale em outras línguas, fale em outras línguas. Essa noite ela não vai se repetir. Ei, esse culto ele não vai acontecer de novo. Então vamos dar o nosso melhor. Comece a gerar isso em oração. Comece a declarar isso em outras línguas. Aleluia, eu quero orar agora pelos enfermos. Se existe alguém com enfermidade aqui nessa noite, seja ela qual for, talvez você tenha carregado ela há anos e ela nem te incomoda tanto mais. Talvez você tenha algo que tem te incomodado há dias. Pode ser de um tumor a um torcicolo, pode ser uma doença no teu sangue ou algo que te impede de romper, de se movimentar. Eu não sei qual é a tua doença, a tua enfermidade, mas se existe alguém enfermo, eu quero te fazer um convite. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Você veio com ela até aqui, mas você não vai voltar com ela para casa. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. E se existe alguém, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Se existe alguém perto de você, levanta a mão, por favor. Você que tem alguma enfermidade, levanta a mão para que a gente possa te ver o mais alto que você puder. Isso. Se existe alguém perto de você com a mão levantada, você pode estender as mãos em direção a ele. Vamos, igreja, o romper já começou. Eu acho que você já percebeu, o romper já começou. Deus quer tocar pessoas. Tem pessoas lá em cima, tem pessoas lá em cima, tem aqui atrás. Onde é que está você? Isso, coloca a mão sobre os enfermos. Isso, começa a declarar agora: Pai, nós cremos a poder no Teu nome. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. A Tua palavra diz, Isaías 53, certamente o Senhor levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz
estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Há poder no teu nome, Jesus, há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus, há poder no teu nome, Pai. Isso, vamos, Lagoinha, vamos. Você que veio com alguma enfermidade, comece a agradecer por fé. Comece a declarar: Pai, eu te agradeço, porque eu não tenho mais aquilo que vi até aqui. O tumor não existe mais. O mal-estar não existe mais. A enxaqueca não existe mais. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Vocês estão comigo? Amém? No seu lugar, declare com autoridade. Declare: Pai, eu creio. Há poder no nome de Jesus para sarar todas as enfermidades. Diga: eu creio que o teu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Por isso hoje eu dou uma ordem: toda doença, toda enfermidade, depressão, complexo de inferioridade, diga problemas de autoimagem, cadeias emocionais, crises de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos de morte, nós damos uma ordem: saia agora em nome de Jesus. Diga: saia agora em nome de Jesus, porque nós já recebemos por fé a cura que há no teu nome, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, 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 amém. Aleluia. Você que entrou aqui com alguma doença, alguma enfermidade, talvez uma enxaqueca crônica, talvez uma dor de cabeça, talvez um tumor e ele sumiu, eu não sei o que Deus fez, em quantas pessoas Ele fez, mas eu creio que tem pessoas que foram curadas aqui. Tem alguém que crê nisso comigo? E eu quero saber onde é que estão as pessoas que foram curadas, entraram aqui com algum tipo de enfermidade, seja ele qual for, mal-estar, tem uma pessoa curada ali em cima. Onde é que está a próxima pessoa? Talvez um tumor, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Tem mais algumas pessoas aqui em cima, tem mais algumas pessoas ali. Alguém pode celebrar o nome de Jesus? Mais pessoas ali. Deus te abençoe, 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 meu irmão. Onde é que está você? Me deixa te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há poder no nome de Jesus, irmão. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Aleluia. Sabe, eu tenho alguns minutos para compartilhar. A gente vai ouvir tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a vida do pastor Lou Engle. Mas eu queria em nome de Jesus pedir que você não se distraia. Você está comigo? Amém? Você pode permanecer mais alguns minutos comigo de pé? Pode ser? Vamos lutar junto essa batalha. Então, se puder trazer isso, obrigado. Sabe, uma das coisas que eu tenho experimentado em Deus e eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de palavras que a gente ainda não liberou. E às vezes a gente está dizendo: Deus, por que algumas coisas não mudam? E Deus está falando: no céu elas já mudaram. Você precisa agora se apossar das realidades dos céus e trazer isso para dentro da tua casa. Sabe, tem uma citação do Bill Johnson que eu sou apaixonado. Ele diz: a fé é como a gente se apossar da realidade do reino dos céus e colidir violentamente com a realidade ao nosso redor. Um reino inferior não subsiste. E tem momentos, irmão, que eu questionava para Deus por que algumas coisas não aconteciam. E uma das coisas que eu aprendi com Deus que mais me marcou é que tem momentos em que a gente está pedindo para que Deus envie a chuva, mas a gente ainda não preparou os campos. E Deus está dizendo: ei filho, se eu enviar a chuva que eu tenho para você agora, você não está pronto para receber. Isso não vai trazer bênção para você, isso vai atrapalhar a tua caminhada. Você está comigo? Diga amém. Então, antes da gente começar a ministrar e o MacBook chegar aqui, Viti, eu quero compartilhar isso com você. Sabe, todo romper, todo milagre, tudo aquilo que a gente vive em Deus, a gente precisa entender que deve existir uma intencionalidade da nossa parte em ativá-los também. A nossa fé precisa ser ativa, porque os céus são reativos. A palavra o tempo inteiro está dizendo: olha, quando você der passos de fé, os céus vão reagir em direção a isso. Então eu creio que Deus está ativando pessoas aqui. E eu quero, antes de finalizar, orar por ativação de chamados, ativação de ministérios,
porque eu creio que a gente está debaixo de uma temporada que até o final de 2019, aquilo que a gente vai experimentar em Deus vão ser as bases pelas quais a gente vai se mover nos próximos 10 anos. Alguém crê nisso? Diga amém. E Deus, Ele quer gerar isso em nós. Hoje eu estava no programa mais cedo, na Rede Super, e fizeram uma pergunta sobre processo. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas tem momentos que parece que é difícil só pra gente. Você já pensou isso? Parece que é difícil só pra mim. Mas a grande verdade, irmão, é que quando Deus libera uma promessa para você, preste atenção nisso em nome de Jesus, Ele não precisa de tempo para preparar a promessa. Na verdade, quem precisa de preparo é você para receber o que Deus quer derramar. Então tem momentos que a gente fala, Deus, parece que está demorando. Deus fala, ei filho, desde o primeiro dia em que eu liberei essa promessa sobre a tua casa, ela já é real. Agora você que tem que ser preparado para receber o que eu quero derramar. É por isso que a palavra diz, olha, não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que eu tenho para você não é remendo, irmão, o que eu tenho para você é renovo. Eu não quero fingir que não está acontecendo. Eu te dei autoridade para que você declare e tudo aquilo que te impedia de romper, não impeça mais. Evangelho não é anestesia. Evangelho não é a gente sair do culto animado e aquilo que incomodava até ontem não incomoda mais. Não, o Evangelho é poder de Deus para gerar transformação. Aquilo que para o mundo parece loucura, para aqueles que creem é poder de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, é interessante que todas as vezes que Deus quer gerar algo, seja para uma geração, seja para a tua casa, seja na tua vida, você vai perceber que todas as vezes que Deus quer gerar algo novo, o inferno ele tenta se antecipar para impedir você de romper antes que aquilo aconteça. Já aconteceu com você? Você sabe por que isso acontece? E o que eu vou falar pode gerar escândalo para alguns, mas deixa só eu terminar e vai fazer sentido para você. Sabe por que o inferno ele milita tanto para sufocar as sementes antes que elas frutifiquem? É porque o inferno ele acredita no caráter de Deus. Como assim, pastor? É isso aí. O inferno confia no caráter de Deus. Você sabe por quê? Porque desde o princípio, tudo que Deus falou se fez. Desde o princípio, cada promessa que Deus fez se cumpriu. Desde o princípio, cada homem que Deus empoderou se tornou herói da fé. E a gente lê a respeito deles. Então, quando os céus declaram algo a teu respeito, todo o inferno se levanta e fala, a gente precisa parar antes que aconteça. Quando Deus olha para um jovem e fala, ei, eu vou te empoderar para que a tua linguagem alcance uma geração, todo o inferno vai tentar paralisá-lo antes que a primeira palavra saia da sua boca. Mas eu tenho uma palavra para você, não importa a quantidade de levantes contra nós, existe um Deus que luta por nós. Não importa o que tem se levantado. Talvez para alguns aqui seja depressão, talvez para outros seja medo, talvez para outros seja comparação. Você olha tanto para o que Deus está fazendo na vida do outro, que você ainda não conseguiu contemplar aquilo que Deus está fazendo na tua. Mas eu vim aqui te dar uma chave, irmão. Desliga o modo comparativo e aciona o modo contemplativo. Aplauda ele o mais forte que você puder. Eu só tenho alguns minutos, então vamos junto, irmão. Vamos ser sinceros, tem momentos que a gente fica mais preocupado com aquilo que a gente ainda não viveu do que grato com aquilo que a gente já viveu. E essa é uma das chaves para o romper. Eu estou compartilhando algumas e você pega aquela que fizer sentido para a tua jornada de fé. Sabe outra chave para o romper? Gratidão. É um dos solos mais frutíferos que existem. Você lembra de Mical? A Bíblia diz que ela está vendo Davi celebrando, ele está se alegrando com a conquista e ela está bem de longe. É porque normalmente aqueles que não estão no centro do mover de Deus, eles são sempre críticos em relação àquilo que Deus está fazendo. Você já percebeu isso? É porque está longe demais para experimentar o que Deus está fazendo, então fica sempre criticando aquilo que Deus está fazendo. Mas eu vim aqui trazer a tua memória, Deus não chamou você para avaliar culto, Deus não chamou você para criticar pregação, Deus não chamou você para ficar olhando o que Ele está fazendo, Deus chamou você para ser o centro do mover que Ele está gerando. Ei, nós somos a geração do avivamento, você faz parte disso. E a Bíblia diz que Mical estava a parte do que estava acontecendo. E no seu coração rejeitou Davi pelo que fez. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que ela não teve filhos. Pastor, o que isso tem a ver com romper? Eu vou te explicar, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Você quer uma chave para romper? Seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu e tudo que você viveu até aqui. Ei,
você está vivendo algo novo no teu ministério, seja grato pelas pessoas que te empoderaram lá atrás, seja grato pelos líderes que te ajudaram desde o princípio, seja grato por pessoas que acreditaram em você quando ninguém acreditava. Irmão, eu estou aqui hoje, só Deus sabe o temor que está o meu coração em ministrar no culto Fé da Lagoinha, mas eu estou aqui porque o pastor André, há 2-3 dias atrás, falou: filhão, está tudo certo, alinhei com o Flavinho, flua, você está em casa. Eu estou aqui porque o pastor Márcio, há mais de 60 anos atrás, começou essa igreja e a gente só está se movendo porque alguém estabeleceu as bases pelas quais a gente se move. Eu estou aqui porque há 5 anos atrás, um pastor no Rio de Janeiro acreditou naquilo que eu carregava e aquilo ali foi o start do meu chamado. E deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Não importa se algumas pessoas não acreditam naquilo que você carrega. Não importa se nem todo mundo acredita nos sonhos que você carrega. Você sabe por quê? Não espere que os outros te vejam como Deus te vê. Eles não estavam lá quando Ele desenhou você. Eles não estavam lá, irmão. E às vezes a gente numa inocência fica se perguntando: pastor, por que meus pais não acreditam naquilo que eu carrego? Pastor, por que os meus amigos não acreditam? Irmão, é porque aquilo que Deus desenhou para você é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Deus pegar alguém improvável e colocar sobre as nações, é difícil de acreditar. Você lembra de José? Quando ele compartilha o sonho que tinha com seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Era difícil para os irmãos acreditar que aquele menino franzino teria governo sobre todo o povo. Mas deixa eu te falar uma coisa: não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. E essa é a questão que a gente tem que fazer todas as vezes, em que algo trouxer para nós dúvida. Aí, peraí, se Deus prometeu, faz sentido para Ele, então faz sentido para mim também, amém? Eu não sei quantos minutos eu tenho, Flavinho, me guia aí, irmão. Tem mais 5? Vocês me dão mais 5 minutos? Amém? É bom que dá para a gente voltar mais vezes aqui. Efésios 1:18, olha o que a palavra diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Presta atenção nisso, você está comigo? Diga amém. E a palavra continua dizendo: porque esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Porque Deus colocou todas as coisas. Você pode declarar isso em alto bom som. Diga: Deus colocou todas as coisas, diga, debaixo dos seus pés. E a Bíblia continua dizendo: e Ele designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ei, a palavra de Deus está dizendo que há plenitude no corpo, porque Jesus é a cabeça. E Ele está dizendo que Deus colocou autoridade em Jesus sobre todas as coisas, sobre qualquer nome que se possa mencionar, sobre qualquer coisa que se possa levantar. Todas essas coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então vamos fazer uma analogia simples. Se nós somos o corpo e Jesus é a cabeça, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés deles, entenda isso em nome de Jesus. Todas as vezes que o inferno se levantar, não vai mais te abater, ele vai te promover, porque todas as coisas já foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Ei, existem gigantes que a gente está pedindo para que Deus remova, e Deus está falando: não precisam sair de lá. Na verdade, eles vão tirar você da invisibilidade. Ei, quem era Davi antes do gigante, irmão? Alguém que estava indo entregar comida para os irmãos. Quem é Davi depois do gigante? Alguém que escreveu o nome da história. Ei, existem gigantes que Deus ainda não retirou, porque eles estão tirando meninos e colocando em lugares de príncipes. Entenda isso em nome de Jesus. Existem gigantes se levantando e Deus está falando: ei, filho, ao invés de você pedir para que eu retire eles, peça para que eu te honre na presença deles. Isso é Bíblia, irmão. Olha o que Salmos diz: porque o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele prepara onde? Na presença dos meus inimigos. Presta atenção, olha a chave que essa passagem está compartilhando.
O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e meu cálice faz transbordar. Existe um princípio bíblico estabelecido nesse salmo. Deus está falando: eu não preciso que os seus inimigos saiam para que eu faça. Eu vou fazer na presença de todos eles. Você está comigo? Eu não preciso que aquilo que tem tentado contra você saia. Eu vou te honrar na presença deles. Pastor, essa é uma mensagem triunfalista? Não, irmão, essa é a mensagem do Evangelho. Fala a respeito de um Deus que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fala de um Evangelho e fala de um Deus que não tinha doença, mas se fez doente por nós, para que nós fôssemos sarados. Ei, o Evangelho fala a respeito de um Deus que não tinha motivo para ser cativo, mas foi feito escravo, para que eu e você fossem feitos filhos de Deus. Não é triunfalismo, é a verdade da cruz. A cruz diz que tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. E a pergunta é: pastor, o que eu preciso fazer então para romper? É simples. É se apossar daquilo que Jesus já comprou para você. Sabe, a paz que excede todo entendimento já está disponível para você hoje. Promessas que Deus fez para você, para tua filha, para tua família. Já estou pensando na minha filha. Estão disponíveis para você hoje. Salmos diz: olha, todos os meus dias já foram escritos por Ele no seu livro, antes de qualquer um deles existir. E talvez a tua pergunta seja: pastor, se você pudesse resumir a tua vinda aqui hoje, como você resumiria? Alguns dias atrás eu comentei com alguns amigos que eu estaria vindo para cá ministrar, e eles me deram uma jaqueta, exatamente essa que eu estou usando. E aí um dia antes de eu viajar, eles me entregaram. E aí quando eu fui ver o tema da jaqueta, talvez você está vendo esse esqueleto aqui atrás, e talvez você esteja se perguntando qual é o sentido dele. Eu vou te explicar. Eles falaram: pastor, eu sinto que você vai debaixo de um cargo profético, e você vai como profeta diante do vale de ossos secos. E quando existe aquele vale de ossos secos, o profeta pergunta para Deus: ei Deus, por acaso esses ossos podem voltar a viver? Deus pergunta para o profeta: ei, você acha que eles podem voltar a viver? Deus dá um encargo profético para ele. Você está comigo? Diga amém. É como se Deus falasse: ei, ao invés de ficar perguntando se dá ou não para acontecer, abre a tua boca e começa a declarar o que já aconteceu. Para de tentar entender. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Tem milagres que a gente não viveu porque está tentando entender como vai ser. Deus está falando: esquece o como, confia em quem. Não tem lógica, não tem sentido, não dá pra gente, se você fizer contas, não vai bater a conta, mas essa é a fé, é tratar as coisas que não são como se já fossem. Essa é a loucura de Deus, é pegar aquilo que parece improvável, loucura para o mundo, e fazer com que agora seja o novo natural para a igreja. É isso que Deus tem para você. Então essa é a minha resposta. Pastor, se você resumisse em algumas palavras a tua mensagem, para que você veio para BH nessa noite? Eu vim para declarar ao vale de ossos secos: voltem a viver. Volte a viver. Você está comigo? Aplauda o mais forte que você puder. Ei, volta a viver, irmão. Tem promessas que você ainda não experimentou. Tem nações esperando por você e seus pés ainda não tocaram lá. Tem jovens esperando serem ativados por você. Tem milagres que vão acontecer através da tua boca, através daquilo que a tua boca declarar. Então se coloca de pé, geração do avivamento, e começa a romper, porque os melhores dias da nossa vida não vão acontecer, já estão acontecendo. Já está disponível. E eu quero, em nome de Jesus, convidar aqui, tomar a liberdade de convidar Lu Engel. E eu quero orar por ativação de chamados, bem rápido. Eu não podia abrir mão disso. Você pode aplaudir o mais forte que você puder. Lu Engel, senhoras e senhores. Eu comentei com ele que eu vim no voo lendo o livro dele, e ele fala sobre uma leitura que Deus deu para ele a respeito do estado da Califórnia. Acompanhe isso em nome de Jesus. E a visão que Deus deu era de uma deusa romana de guerra, se estabeleceu sobre aquele lugar, e Deus empoderou ele, comissionou ele para que especificamente ele lutasse contra aquilo.
E eu acredito, a nossa igreja acredita, que existe algo específico para esse tempo. Como o pastor André ministrou lá na nossa igreja há pouco tempo atrás, existem chamados territoriais, existem declarações e existem coisas que são específicas para esse tempo. E eu estou chamando o Lu Engel para ministrar sobre ativação de chamados, porque não existe nada mais específico do que você declarando para esse vale de ossos secos, para que volte a viver. Amém? Você está comigo? Amém? Então eu quero te convidar em nome de Jesus. Se alguém por acaso sentou, fique de pé mais uma vez. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. A gente está aqui debaixo de uma atmosfera de fé, de milagres. Se você se sentir à vontade, feche teus olhos, curva tua cabeça, faça o que você quiser. Você está na casa do teu pai, mas não se distraia. Deus quer ativar pessoas aqui nessa noite. Deus quer ativar chamados nessa noite.